Bom dia, galera. Nós vamos começar hoje a nossa aula 2. O assunto é polígonos regulares e circunferência, matemática 2, caderno 1, módulo 6. Vamos lá então começar com o nosso primeiro polígono regular. Lembrando que polígono regular possui todos os lados iguais e ângulos iguais. Vamos começar então. Primeiro polígono regular é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero é um polígono regular porque ele possui os três lados iguais e, consequentemente, também ele possui também o que? Os três ângulos iguais. Então, a primeira coisa que preciso saber do triângulo equilátero é determinar a altura dele. Então, o triângulo equilátero ele é um triângulo especial e ele também possui algumas fórmulas especiais. Vamos lá, então. Então, primeira coisa, como nós vamos determinar a fórmula, né, ou encontrar a altura do triângulo equilátero? Primeiramente, você está observando um triângulo ali, né? H, L sobre 2 e E. Nós vamos então aplicar o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar o quê? Um cateto ao quadrado, quem vai ser? Vai ser H ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado, que é igual à hipotenusa ao quadrado. Certo? Nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Professor, por que o professor está aplicando o teorema de Pitágoras? Eu estou aplicando o teorema de Pitágoras para a gente determinar a altura do triângulo equilátero. Vamos lá, então. Então, h ao quadrado menos L ao quadrado sobre 2, fazendo os devidos cálculos, né? Fazendo o MMC. Então, nós vamos chegar na primeira fórmula da altura do triângulo equilátero. Galera, essa fórmula você não pode esquecer. Deixa bem guardadinha ali. Então, a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, essa altura eu só vou usar quando o triângulo for equilátero. Área do triângulo equilátero. Você está vendo a altura. Então, o triângulo equilátero ele tem altura, ele tem um lado e nós vamos calcular a área dele. Então, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, lá a base quem é? É o L e a altura H. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o valor do H, que a gente contou anteriormente, que é L raiz de 3 sobre 2. Então, a gente substituiu. Vamos fazer os devidos cálculos. Então, nós vamos chegar na segunda forma. Então, a área do triângulo equilátero é L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, vamos voltar. O que a gente viu até o momento? A gente viu o nosso primeiro polígono regular, que é o triângulo equilátero, possui três lados iguais e três ângulos iguais. Nós determinamos a altura do triângulo equilátero, qual que é? L raiz de 3 sobre 2. Também determinamos a área do triângulo equilátero, quem é? L quadrado raiz de 3 sobre 4. Vamos adiante. Apótema do triângulo equilátero. Certo? Então, a altura do triângulo equilátero, certo? Ela determina três apótemas. O que é apótema? A apótema sai do centro do círculo ao ponto médio de qualquer lado da figura. Então, chamamos de apótema o segmento de reta que une o circuncentro ao ponto médio de um lado. Então, nós estamos vendo que a altura é igual a 3 apótemas, certo? Então, o apótema é a altura dividido por 3. Opa, mas a gente encontrou, né, a altura do triângulo equilátero. Quem que é a altura do triângulo equilátero? É L raiz de 3 sobre 2. A gente vai colocar um aqui embaixo, né? A gente vai copiar o primeiro e vai inverter o segundo, certo? Então, vai dar L raiz de 3 sobre 6. Guardem essa formulazinha também. Então, o apótema do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 6. Triângulo equilátero inscrito na circunferência. O que significa a palavra inscrito? Dentro. Então, o triângulo equilátero está dentro. Nós vamos fazer uma relação. Qual a relação seria do triângulo equilátero com o raio da circunferência, certo? Qual seria a relação? Então, posso dizer que o raio da circunferência é igual a 2 apótemas. Fazendo a substituição do apótema, que é L raiz de 3 sobre 6, então chegamos que o raio é L raiz de 3 sobre 3.
Então, vamos lá. Quando o triângulo equilátero estiver inscrito, o raio da circunferência circunscrita é L raiz de 3 sobre 3. Triângulo equilátero circunscrito. O que é circunscrito? Fora. Então, vamos lá. Então, o triângulo equilátero está fora. Eu quero uma relação de apótema com raio. Neste caso, o raio é igual a apótema. Vamos lá. Qual que é a forma do apótema? É L raiz de 3 sobre 6. Outra formulazinha. Vamos lá. Hexágono regular é o nosso segundo polígono. Área. O sistema do hexágono regular possui 6 lados, né, 6 lados iguais, consequentemente também ele possui 6 ângulos iguais. Olha o que o povo vai fazer agora. Vou pegar esse hexágono, se você perceber, eu dividi o hexágono em 6 triângulos, e esses triângulos, eles são o que? Equiláteros. Então, o hexágono ele é constituído de 6 triângulos equiláteros, desde que o hexágono seja regular. Então, vamos calcular a área. Então, a área do hexágono seria o que? 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Dá um tempo no seu vídeo e pensa, qual que é a fórmula da área do triângulo equilátero? É L quadrado, raiz de 3 sobre 4, certo? Então, está aí a área do hexágono. Então, a área do hexágono é 6 vezes L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Também não pode esquecer. O que é aquela parte aqui que o professor colocou agora aqui de amarelo aqui, né? Ó, essa parte que eu vou destacar aqui de vermelhinho aqui agora. Aqui. Esse vai ser o que, galera? Esse vai ser o que? Chamado de apótema do hexágono. Esse apótema do hexágono, ele vai ser o que? A altura do triângulo equilátero. De novo, o apótema do hexágono é igual à altura do triângulo equilátero. Vamos voltar. O apótema do hexágono é igual à altura do triângulo equilátero. E a altura do triângulo equilátero, como que é? L raiz de 3 sobre 2. Então, o apótema do hexágono é igual à altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Hexágono regular inscrito. O que é inscrito? Dentro. Eu quero uma relação de raio com alguma coisa. O que vocês podem me constituir? Opa! Então, eu posso identificar que quando o hexágono está dentro, o raio é igual ao lado. Vamos voltar. Quando o hexágono regular estiver dentro de uma circunferência, o raio é igual ao lado. Hexágono regular circunscrito. O que é circunscrito? Fora. Então, o hexágono está fora. Eu quero uma relação de raio com alguma coisa. Ó, coloquei ali. O que você relaciona esse raio? Esse raio vai ser o quê? Igual ao apótema. O apótema de quem? O apótema do hexágono. Certo? Que vai ser igual a quem? O apótema do hexágono, que eu falei há alguns instantes, é igual à altura do triângulo equilátero. Então, o apótema é igual à altura do triângulo equilátero, que vai ser quem? R igual ao apótema, que é igual a L, raiz de 3 sobre 2. De novo, então. Quando o hexágono estiver circunscrito ou fora, o raio é igual ao apótema. O apótema do hexágono é igual à altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Quadrado circunscrito na circunferência. Antes de a gente começar esse tópico, lembrando que a área do quadrado L é o quadrado, né? E o perímetro do quadrado é 4L. Então, o que significa quadrado circunscrito? O quadrado está fora. O que a gente vai determinar nesse quadrado? O raio do círculo. E o raio do círculo eu vou relacionar com alguma coisa do lado do quadrado. Então, vamos lá. Então, o raio do círculo, ele é igual a quem? Ao apótema do quadrado, que é igual ao lado sobre 2. Então, coisa importante. Então, o raio
é igual a apótema, que é igual a L sobre 2, somente quando o quadrado estiver circunscrito ou fora. Aqui a gente vai fazer uma coisa super importante que a gente vai usar bastante, é a diagonal do quadrado, certo? Então eu vou fazer aqui, você está percebendo que eu estou construindo, eu estou pegando o quadrado, vou traçar a diagonal e agora você percebe que você tem um triângulo. O que eu vou fazer nesse triângulo? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa seria o D, um cateto seria L e outro cateto seria L. Fazendo os devidos cálculos, né? Então, de hoje em diante, galera, a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Então, super importante. Diagonal do quadrado, L raiz de 2. Quadrado inscrito na circunferência. O que significa isso? Que o quadrado está dentro. Então, o quadrado está dentro. Nós vamos fazer uma relação de raio com alguma coisa. Vamos lá. Você está vendo ali que eu tracei o quê? Eu tracei a diagonal do quadrado. Está ali a diagonal do quadrado. Então, equivale a quantos raios? 2. Então, 2 raios é igual a diagonal. Não. Pô, mas eu encontrei a diagonal de um quadrado. Quanto vale a diagonal do quadrado? Vamos lá? Quanto vale? L raiz de 2. Então, a diagonal do quadrado, L raiz de 2. E por que eu peguei e dividi a diagonal por 2? Porque o raio aqui, galera, vou até traçar aqui. O raio é somente a metade da diagonal. Por causa disso que o prof dividiu por 2. Então, o raio da circunferência, quando o quadrado estiver inscrito, é L raiz de 2 sobre 2. A partir desse momento, nós vamos começar a fazer algumas atividades envolvendo todas as fórmulas. Sugestão: pegue um caderno e faça todas as anotações possíveis dessa aula. O prof também vai mandar essa aula em PPT e você pode se organizar com o seu material. Primeira questão: considere um quadrado inscrito. O que significa inscrito? Que o quadrado está dentro. Então, quadrado inscrito, super importante, quadrado inscrito, escrito numa circunferência, e o raio dessa circunferência é 8 raiz de 2. Calcule o seu perímetro. Então, vamos lá. Está aí, então, o quadrado inscrito numa circunferência. O que ele deu? Ele deu o raio da circunferência, que mede 8 raiz de 2. Pô, mas eu acabei de falar lá atrás o que é o raio, né? No último, alguns instantes atrás. O que é o raio? É L raiz de 2 sobre 2. Quando o quadrado estiver inscrito. Desculpa, então, substituindo. O raio, então, 8 raiz de 2, cancela as duas raízes, passo 2 para lá multiplicando, então o lado do quadrado é igual a 16. E o perímetro do quadrado, então, seria 4 vezes o lado, que nesse caso vai dar 64. Então, coisa super importante, toda vez que o quadrado tiver inscrito, o raio é igual ao lado dividido por 2, certo? Está aqui bem destacado para você, beleza? Vamos continuar. Questão 2. Um triângulo equilátero cujo lado mede 10 raiz de 3 centímetros foi inscrito em uma circunferência, determine. E tenha a medida do raio da circunferência. Então, vamos fazer o desenho. Primeira coisa que você deve identificar aonde que está o raio dessa circunferência. Então, o raio dessa circunferência está aqui. Tá? Ele vem daqui até aqui, certo? Aqui. Então, esse seria o nosso raio da circunferência. Se você pegar as anotações que você fez, o raio da circunferência é igual a L raiz de 3 sobre 3. Essa informação do raio igual a L raiz de 3 sobre 3 é somente quando o triângulo equilátero estiver dentro ou inscrito. Substituindo o lado, que é 10 raiz de 3, então eu vou obter que o raio é 10. Então, o raio da circunferência é 10. Item B. O perímetro do quadrado inscrito nessa mesma circunferência. Então, apareceu o nosso quadrado.
o que você vai fazer? Você vai fazer uma relação de raio com diagonal. Vou colocar o raio aqui. Deixa eu só trocar de cor. Aqui, aqui. Então, o raio é daqui até aqui. Então, esse também pode dizer que é o raio que é 10, certo? Se você fez as anotações seguintes lá da aula, a gente fez o seguinte. A gente falou que a diagonal é igual a 2Rs. E o raio é igual a diagonal dividido por 2. Qual que é a fórmula da diagonal do quadrado? É L raiz de 2. Então, o raio vai ser igual a L raiz de 2 sobre 2. O L raiz de 2 é a diagonal e divide por 2. Então, o lado a gente já tem. Então, a gente vai encontrar o lado, né? O raio equivale a quanto? A 10. Vamos fazer os devidos cálculos, certo? Então, nesse caso, o lado deu 10 raiz de 2. Então, o quadrado mede 10 raiz de 2. E ele quer saber o perímetro. Então, o perímetro seria 4 vezes o lado, que daria 4 vezes 10, 40 raiz de 2. 3. O apótema do hexágono regular inscrito, o hexágono está dentro a uma circunferência mede 5 raiz de 3, determine. Então, está aí, esse aí mede quanto? 5 raiz de 3. Essa informação aqui mede 5 raiz de 3, que é o apótema do hexágono. Vamos voltar. O apótema do hexágono é igual à altura do triângulo equilátero. E a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, o apótema do hexágono é L raiz de 3 sobre 2. Vou substituir o apótema do hexágono, que é 5 raiz de 3. Vou cancelar as raízes de 3. Opa, encontrei o lado do hexágono, que é 10. Então, o lado do hexágono mede 10. B. A área do hexágono. Se você fez as anotações lá atrás, você vai perceber que a área do hexágono é 6 L quadrado raiz de 3 sobre 4. Quanto que vale o lado? 10. Então, vai ficar 6 vezes 10 quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, vai dar 6 vezes 10 raiz de 3 sobre 4. Vamos simplificar. Então, vai dar 6 vezes 25, que vai dar 150 raiz de 3. Essa área do hexágono. Item C, a área da circunferência. Alguém lembra da forma da área de circunferência? A área é πr ao quadrado, certo? Então, nesse caso, eu tenho o raio, que é igual ao lado. Então, a área é πr ao quadrado. Nesse caso, o raio é 10. Tá? Por que é 10? Vamos fazer aqui o desenho de verde. Se o lado mede 10, lembra, galera, que a gente fez o desenho lá? Aqui também mede quanto? Mede 10. Aqui mede quanto? Aqui também mede 10. E aqui também mede quanto? Mede 10, certo? Então, o raio, nesse caso, é igual ao lado. E a área do círculo é πr ao quadrado. Nesse caso, o 10 vai ser o raio aqui, certo? Então, fazendo os cálculos, a área vai dar igual a 100. Questão 4. Numa circunferência está inscrito um triângulo equilátero, cujo apótema mede 3 centímetros. A medida do diâmetro dessa circunferência é. Então, primeiramente, vamos fazer o desenho. Está, então, o triângulo equilátero inscrito. Outra parte super importante é saber o que significa diâmetro de uma circunferência. Então, o diâmetro de uma circunferência é igual ao quê? A 2 vezes o raio. Então, nós vamos fazer algumas anotações aqui. O apótema, cujo apótema mede 3 centímetros. Então, você vem aqui e coloca o apótema aqui, medindo 3 centímetros, certo? Então, vamos lá. Também algumas coisas que a gente comentou na nossa aula, a gente falou que a altura equivale a 3 apótemas. Isso também foi dado, que a altura é igual a 3 apótemas, certo?
Então, se a altura equivale a 3 apótemas e eu já tenho um apótema, significa então que esse comprimento daqui até aqui, né, mede aqui. Então, eu sei que a altura toda mede quanto? Então, vamos fazer aqui. Eu sei que a altura é igual a 3 vezes o apótema, que é 3. Então, a altura vai dar igual a 9, certo? Então, se a altura é igual a 9, tudo mede 9, e a altura equivale a 3 apótemas, então, cada segmento desse mede 3 centímetros, certo? Então, podemos concluir que esse pedaço daqui até aqui, quem vai ser? Vai ser o raio da circunferência circunscrita. Então, o raio da circunferência circunscrita vale quanto? Vale 6. Se o raio vale 6, então nós já temos o diâmetro. Então, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, o diâmetro é igual a 2 vezes 6, que é igual a 12. Questão número 5. Universidade Estadual de Londrina. Se um círculo de 5 centímetros está inscrito em um hexágono regular, o perímetro do hexágono em centímetros é igual a... Então, está aí o desenho. Então, você vai observar o desenho, dá um time no seu vídeo e tenta resolver. Então, nós vamos colocar nossas informações no desenho. Ele falou que um círculo de 5 centímetros. Aonde você vai colocar esse raio? Aqui, né? Então, aqui, esse segmento mede 5 centímetros. Esses 5 centímetros, galera, super importante, vai ser o quê? Esses 5 centímetros vai ser a altura do triângulo equilátero. Que triângulo equilátero, professor? Aqui, ó. Ó, o triângulo equilátero aparecendo aqui, né? Então, esse 5 vai ser a altura do triângulo equilátero, que vai ser o apótema do hexágono. Então, esses 5 centímetros nada mais é que o apótema do hexágono. Então, vamos voltar. Então, a altura do triângulo equilátero é igual ao apótema do hexágono, que é L raiz de 3 sobre 2. Então, vamos substituir o apótema do hexágono, que é 5. Então, 5 igual a L raiz de 2. Então, fazendo os cálculos matemáticos ali, então chegamos que o lado do hexágono mede 10 raiz de 3 sobre 3. E ele que é o perímetro. Então, o perímetro o que é? 6L. Então, substituindo o lado que é 10 raiz de 3, 6 vezes 10, 60 raiz de 3 sobre 3, dividindo 60 por 3, dá 20 raiz de 3. Galerinha, chegamos no nosso final da nossa aula. Você tem várias atividades propostas, né? Então, a partir desse momento, tenham todos um bom dia e valeu pela atenção.